Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. E já vou te pedindo, deixa o seu like aí, por favor, deixa seu like aí, abençoando este canal, abençoando a minha vida. Não é inscrito? Oh, não é possível. Você precisa se inscrever então. Aperta o botãozinho aí, se inscreve no meu canal. E você que já é inscrito, tem curtido esses vídeos, Deus te abençoe poderosamente. Bem, vamos para o vídeo então desse dia. E o vídeo que eu vou fazer hoje, o filme que eu vou falar hoje, o filme que eu aprendi com esse filme de hoje. Gente, que filme! Que baita filme! Você precisa assistir. Que filme então? Tá curioso? Quer saber? O filme é Estrelas Além do Tempo. Gente, este filme é demais. Esse filme é maravilhoso. Este filme, quando ele foi lançado, ele chegou a concorrer ao Oscar. E merecia levar o Oscar, na minha opinião, porque o filme é muito, muito bom. Então vamos lá para a sinopse. Que se trata o filme? O filme conta a história. Ele se passa, melhor falando, né? Na década de 60, tá? Então era aquela época da corrida espacial, de quem ia primeiro para o espaço, né? Qual o primeiro astronauta que ia para o espaço, os russos ou os americanos, aquela loucura, aquela competição, a NASA a todo vapor. E então o filme conta, esse o histórico, né? É esse o momento que os americanos estão vivendo, mas o filme retrata a vida de 3 mulheres negras que estão vivendo no meio da segregação racial americana, e essas mulheres, elas se destacam. Na onde? Na NASA, é isso mesmo, tá? O nome delas é Dorothy, Catherine e Mary. Essas 3 mulheres, elas fizeram história, elas mudaram a história. São mulheres fantásticas, são 3 mulheres negras que venceram. Então o filme começa contando elas começando nesse emprego novo na NASA. E naquela época não existia computadores, então os computadores, na verdade, eram as pessoas, né, que faziam os cálculos e tudo mais. E essas mulheres, elas trabalhavam como computadores, né? Elas eram os computadores, porque as mulheres negras, elas ficavam separadas das outras mulheres, tá? Dos outros funcionários. Então tinha um lugar só para elas. Então os banheiros eram separados, tudo era separado, porque infelizmente o racismo era horroroso, né? Racismo é horroroso. E naquela época não era diferente. Então ali, aquelas mulheres inteligentíssimas, gênio, as 3 eram 3 gênios, e elas se destacaram, elas trabalhavam ali e começaram a se destacar. Uma delas, né, a Dorothy, ela era a que coordenava ali, estava ali trabalhando. Na verdade, ela coordenava, ela supervisionava o trabalho das outras, mas ela nunca foi reconhecida. Até então, naquele momento, ela não tinha sido reconhecida como uma supervisora na NASA. Ela fazia o serviço, fazia com excelência, mas não era reconhecida. E as outras duas, a Mary e a Catherine, as duas trabalhavam como computadores, né? Faziam os cálculos ali. E aí, até que um dia, precisam de pessoas para fazer certas funções. Então a Mary, ela é colocada para fazer a parte de engenharia na NASA. E o chefão da NASA, né, ele está precisando de um computador humano, né, óbvio. E aí a Dorothy indica a Catherine e ela vai trabalhar então diretamente com o chefão. Então elas se separam ali, cada uma vai para um lugar, para um canto, para fazer o seu trabalho. E aí, gente, elas começam a se destacar, porque elas são maravilhosas. Elas são 3 gênios, 3 mulheres surpreendentes. E elas começam a se destacar. Só que é o seguinte, elas são inteligentíssimas, elas têm um dom realmente maravilhoso de Deus, são agraciadas realmente com a inteligência superior, não é? Uma inteligência muito superior. Mas elas são mulheres e são negras, então não é assim fácil para elas. Nada é fácil para elas. Então a primeira que começa a ser barrada é a Dorothy, porque ela faz o serviço de supervisora, ela faz o seu melhor e ela não é reconhecida. A segunda que é perseguida é a Mary. A Mary é uma engenheira, ela faz, né, o serviço como uma engenheira, ela é inteligentíssima, só que ela não é reconhecida. A NASA fala, olha, é o seguinte, você precisa ter um diploma de engenheira, você ainda não tem,
ela tinha sim um diploma equivalente, mas não era de engenharia. Então você não pode trabalhar como engenheiro aqui na NASA. Aí você tem que cursar, fazer um curso, né? Só que as escolas de engenharia só aceitavam pessoas brancas. Então a Mary não poderia cursar, não podia fazer engenharia e não poderia exercer a função de engenheira, apesar de ter todas as qualificações para o cargo. E a Catherine, ela vai então ser um computador, né, que vai fazer os cálculos para o chefão da NASA. Só que lá ela é discriminada de todas as maneiras. A garrafa de café é servida para todos os funcionários, mas ela não, ela tem que usar uma cafeteira, fazer o próprio café, se ela quiser tomar um cafezinho nos intervalos do seu trabalho. Porque o café dos brancos não pode ser servido para ela. Absurdo? Absurdo. Mas essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade é o seguinte, ela não pode usar os banheiros porque ela está trabalhando na ala dos brancos. Então ela não pode usar os banheiros das funcionárias dali. O banheiro que ela tem que usar é o banheiro que fica na ala das funcionárias negras. O problema é que fica quase 1 quilômetro de distância da onde ela trabalha. Então imagine só, ela tem que pegar, sair da sua sala, andar 1 quilômetro para usar um banheiro. É um absurdo, debaixo de chuva, enfim, seja como for, é um absurdo, mas é isso. E além de toda a discriminação que ela está passando, mas ela está ali. Então esse é o pano de fundo desse filme, é isso que conta. Como que essas mulheres, com todas essas perseguições, com todas essas retaliações, com todas essas barreiras, como elas conseguiram se destacar? É isso que o filme vai contar. Como que essas mulheres, 3 mulheres negras, porque mulher já era complicado naquela época, já não era considerado muita coisa. Negra ainda piorou. Mas como que elas se destacaram? Tanto que a Catherine, ela ganhou medalhas, ela tem na NASA tem um monumento lá em homenagem a ela. Elas fizeram história. Mas como elas conseguiram? Você tem que assistir esse filme para você saber. Por isso que você tem que assistir para você saber como elas venceram. Mas esse filme deixa lições maravilhosas. Então eu não vou falar mais. Eu vou falar que o filme conta a história dessas 3 mulheres maravilhosas, esses 3 gênios, né? Essas mulheres gênios que existiam na história. Então você assiste para saber o resto da história, mas agora eu vou contar um pouquinho das lições que este filme me passou. Bom, vamos começar então com a Dorothy. A lição que eu aprendi com a Dorothy. A Dorothy, ela tá ali naquela luta e ela, além de ser uma mulher inteligentíssima, ela também entende um pouco de mecânica. Então ela tem aquela coisa de consertar tudo. Então quando chega, porque não existiam computadores, como eu falei, eram os humanos que faziam os cálculos, mas quando chega, então o primeiro computador da IBM ali, ninguém sabe. Ligaram a máquina, fazer a máquina funcionar. A Dorothy consegue. Esse é um pequeno spoiler que eu vou te dar. E quando ela consegue, então, subir degraus ali dentro da NASA, a primeira lição que ela me dá é a lição do altruísmo. Ela trabalhava com 30 mulheres negras. E quando ela consegue subir degraus, ela fala, eu vou. Mas aí as pessoas falam, tudo bem, né? A quem ofereceu o cargo fala, você vai. Você está subindo um degrau. Vários degraus, na verdade, na sua carreira. Ela fala, tudo bem, só que eu não vou subir sozinha. Eu só vou se eu puder levar as 30 mulheres que trabalham comigo. E aí, né, como ela era a única que conseguia colocar o computador da IBM para funcionar, ela conseguiu subir junto com mais 30 companheiras. Essa lição de altruísmo é maravilhosa neste filme. Então, você quer subir? Você tem condições de subir na vida? Leve outros com você. Não vai sozinho. Não vá sozinha. Leve a gente com você. Leve aqueles que estiveram lá embaixo com você, que te apoiaram a hora que você estava lá embaixo. Leva junto quando você subir. Essa é uma lição maravilhosa. Seja altruísta. Estenda a mão. Abençoe os outros. Quando você tiver a oportunidade de ser abençoado. A outra lição que eu aprendo é com a Mary. A Mary, ela... Então, como eu falei, ela tinha um conhecimento bárbaro de engenharia, mas ela não tinha o curso. Então, precisava de diploma. A escola não aceitava mulheres negras.
Como que ela ia fazer? Então ela precisava de uma autorização judicial. E aí mostra a sabedoria da Mary, o quanto essa moça foi sábia para conseguir que aquele juiz desse aquilo que ela estava precisando. Então, a sabedoria com que ela fala, não só com aquele juiz, mas com várias pessoas, para conseguir aquilo que ela precisa, é fascinante. Ela é uma mulher sábia, ela sabe falar a coisa certa para a pessoa certa. Essa é outra lição que eu aprendo. Eu tenho que saber falar a coisa certa na hora certa. Então, quem muito fala, às vezes se atropela nas palavras. Mas quando eu falo a coisa certa para a pessoa certa, eu tenho o retorno que eu preciso. E a Mary, em vários momentos, ela é usada para falar a coisa certa para a pessoa certa e subir o degrau que ela precisa subir. E a terceira lição, então, é com a Catherine. E aí que eu lembrei da palavra de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, fala assim: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1,9 fala isso, porque aqui eu vejo essa história, ela conta a história de Josué, um homem que era capacitado, um homem inteligente, um homem preparado, que tinha que substituir o seu líder, que havia morrido. E ali ele estava meio perdidão. E Deus se dá essa palavra para ele: eu não te ordenei, então seja forte. Eu não mandei você ir, seja forte e corajoso. Não fique apavorado, não fique desanimado, porque eu vou com você por onde você andar. E quando eu vi a história da Catherine, eu lembrei dessa passagem de Josué, dessa história de Josué, porque a Catherine, ela era um gênio mesmo. O filme descreve ela como gênio entre os gênios, né? Porque para trabalhar na NASA não pode ser qualquer um, obviamente. Mas ela era muito, muito inteligente, com cálculos. E a Catherine, ela teve muitos momentos que ela tinha que desanimar. Era tudo contrário. As portas só se fechando. Mas ela ia lá e batia com força. Ela continuava batendo, ela continuava insistindo e falando: eu não vou desistir, eu vou continuar. Então ela continuou insistindo, ela perseverou. Então a lição que ela me dá é essa. Porque ela já tinha aquilo, o dom de Deus, a inteligência que somente Deus poderia dar, aquela genialidade a ela, com os cálculos. Ela já tinha isso, mas ela tinha que fazer a parte dela. Ela não poderia, ela tinha que ser forte, ser corajosa, não desanimar, não se assustar com aquelas situações onde colocaram ela. Ela tinha que perseverar. E a lição que a Mary me passa é a lição de perseverança, porque Deus estava com ela. Deus estava com as três, na verdade. E em momentos que elas perceberam que não tinham o que fazer mais, elas oraram e Deus agiu. Tem isso também, tem essa parte linda e espiritual no filme também, onde elas buscaram a presença de Deus, onde elas fecharam seus olhinhos ali e clamaram, e Deus ouviu a oração delas. Então, essas três lições, essas mulheres me ensinam: o altruísmo, a sabedoria e a perseverança. Tem muito mais lições nesse filme. É maravilhoso esse filme, é lindo. E um bônus, vou dar uma lição bônus que eu aprendi aqui, tá? Além da lição que eu aprendi com elas, é o seguinte: quando você conhecer alguém, quando eu conhecer alguém, que você, acho que não é alguém que eu vou desprezar, não faça isso. Valorize todas as pessoas que passam pelo seu caminho. Porque de repente você pode estar cruzando com um gênio, com alguém que vai ser feito um filme sobre a vida dessa pessoa, e você pode ser retratado nesse filme como alguém que desprezou, como alguém que foi egoísta, como alguém que foi maldoso. Então, a gente não sabe quem está cruzando o nosso caminho. Vamos ser bons, vamos valorizar todas as pessoas, vamos ser uma bênção na vida das pessoas. É isso. E que fica essa palavra no seu coração. Não te mandei eu? Se esforce, seja forte, corajosa, porque o teu Deus é contigo por onde você andar. Bom, fica aí, então, essa indicação desse filme para você e essas lições para a sua vida. Deixo indicações na descrição do vídeo também. E que Deus abençoe muito você. Assista esse filme, aprenda, seja forte, seja corajoso, seja altruísta, seja sábio e seja perseverante. Beijão no seu coração. Fica com Deus.